Estamos voltando. Gislene, já já eu te chamo. Sejam novamente todos muito bem-vindos e bem-vindas. Vamos só dar um tempinho do pessoal voltar. Para a gente poder continuar. O povo está chegando, então eu vou conectando contigo, diz. Olá, minha querida. Boa tarde. Tá me ouvindo? Tá ouvindo? Você me ouve? Sim, sim, agora sim. Boa tarde. Bem-vinda. Boa tarde. Olá. Bem-vinda a essa live já tão feliz, com tantas pessoas bacanas participando, né? E com a Araquém aí dizendo que quer fazer uma live comigo, que estou extremamente emocionada. Estou emocionada. Responsabilidade aí. É. Responsabilidade Bem-vinda. aí, ó. Eu quero pedir, então, que tem pessoas aqui, entram alunos meus, que talvez não te conheçam. Eu acho que tu pode baixar um pouquinho o teu volume, que está dando interferência aqui para mim. É. Melhorou. Você tá me ouvindo direitinho? Agora tô. Tá dando um retorno. Não sei se o volume. Eu tenho medo de baixar aqui. Baixa um pouquinho o teu. Eu tirei aqui o fone. Melhorou sem o fone? Melhorou sem o fone. Ficou melhor. É porque eu tô de fone. Não, agora tá. Então, como tem alunos meus aqui também que participam, eu queria pedir que tu te apresentasse para as pessoas, né? Como eu pedi para a Iona, falasse um pouquinho da tua trajetória. Boa tarde, pessoal. Boa tarde, quase nessa tarde feliz. E ouvindo poesias de Yonan e se encantando com o encantamento de Yonan, porque literatura é esse encantamento que faz com que a gente renove, faz com que renove nossas forças todos os dias e alimente a nossa alma. Ouvir Yonan foi um alimento para minha alma hoje. Eu sou Gislene Cardoso e antes de me apresentar, gostaria de agradecer esse convite, deixar um abraço fraterno a todos aí da Vela. Mas assim, eu gostaria que esse abraço fosse um abraço especial a todos os confrades, mas um abraço especial aí para Ricardo da Hora Vidal, porque Ricardo tem sido um brabo, um sujeito assim incrível. Tem ajudado muito o grupo, tem ajudado muito o Glican, tem ajudado muito nessas lives. Já fizemos uma live do Glican, então assim, tem feito os cards, então essa parceria é muito forte com o Ricardo. Sem essa parceria, eu acho que esse momento aí não seria possível, principalmente com relação ao Glican, os trabalhos que nós temos feito no Glican e que Ricardo tem nos ajudado tanto. Então, Ricardo, muito obrigado e muito obrigada por essa força e um abraço aí fraterno para todos vocês. Então, eu sou Gislene Cardoso, sou daqui de Amargosa e eu trabalho, meu contato com Valença vem de 2008. Eu sou nebiana como Ionan do Campo 5, fiz letras lá no Campo 5. Depois eu fiz toda a minha trajetória na UFBA, especialização, mestrado, doutorado, com uma mesma orientadora. Ela pegou na minha mão e disse, só vou te pós-doc. Os pós-doc ainda não aconteceu, mas ela disse que ainda me quer no pós-doc, então vamos ver se rola aí esse ano que vem. E aí fiz toda a trajetória lá na UFBA, e quando eu estava no mestrado, que precisava de um estágio, e aí eu já conhecia a FACE na época, a FACE, e aí eu entrei em contato com a professora Albete, que hoje é minha amiga, irmã, que é a vice-presidente da Avela, não é isso? Então, a Albete é uma irmã que eu tenho aí em Valença, mais do que amiga, é uma amiga e irmã que eu tenho aí em Valença, e aí eu cheguei, procurei por Albete e disse, gostaria de dar aulas aí para contar para o meu mestrado,
a Albete confiou no meu trabalho e desde 2008 a gente tem feito uma parceria muito grande. Eu saí em 2010 da FACE, que hoje é Factiva, e eu fui para o IF Baiano. Eu entrei em 2010 no IF Baiano de Valença, mas o meu contato com a faculdade que hoje é Factiva, o meu contato com as pessoas da Factiva, meu contato com a Albete, meu contato com toda a turma de 2008 permanece muito forte, inclusive com o Moacir, que foi meu colega de trabalho na época lá na FACE, e eu já conheci os trabalhos dele, e aí hoje eu venho para falar um pouquinho sobre Moacir Saraiva e Araquém. Então, assim, eu venho falar de dois grandes monstros da literatura valenciana. Então, assim, no tempo de uma live, para não cansar todos vocês, eu vou tentar fazer somente um rápido passeio sobre as coisas que eu estou fazendo e mostrar... Deixa aí um gostinho para o pessoal estudar depois. Sim, eu vou dividir esse gosto hoje e sexta-feira, da próxima semana, no dia 14 de agosto, lá no IFBA, eu vou fazer uma conferência para os alunos da pós-graduação. Vou falar também de Araquém e vou falar de Moacir. Então, os dois aí estão convidadíssimos. Não falou do grupo do Glican, e isso é muito importante. Nós fazemos parte desse grupo de grupo de pesquisa, e esse grupo de pesquisa, muito mais que dá visibilidade a esses autores do Baixo Sul, nós estamos fazendo crítica literária, e nós estamos apontando possibilidades de leitura, de análise. Vocês estavam falando aí de cânone, trazer a literatura nacional, trazer outros nomes das literaturas, do cânone literário brasileiro, e fazer análise comparada com os textos desses autores maravilhosos. Então, nós estamos apontando possibilidades para dialogar autores, escrever sobre os autores e dialogar com outros autores. Então, é isso que nós estamos fazendo, dando essa justa visibilidade a essa literatura. E a gente sabe que a gente tem essa constelação aí de autores maravilhosos que têm belíssimos textos no e sobre o Baixo Sul baiano, né? Então, recentemente, fizemos um artigo, Antônia Cláudia Andrade Cordeiro, que está agora em Portugal, mas amargosense, inclusive, está agora em Portugal, e ela faz parte do nosso grupo de pesquisa, e fizemos um artigo belíssimo sobre a novela Tinharé, de Oscar Pinheiro. Então, quanta coisa linda nós estamos produzindo, e quantos autores a serem descobertos, a serem apresentados. Então, essa é a nossa responsabilidade mesmo, sabe? Como pesquisadores, como estudantes, como pesquisadores aí do Baixo Sul. E aí, bem, seguindo aqui o meu roteiro, eu vou falar do que eu estou trabalhando atualmente. Então, assim, eu vou falar dos textos que eu estou trabalhando. Atualmente estou trabalhando com 2 escritores, apesar de gostar de todos. São 38 membros da vela, e fora os que estão no Baixo Sul, né? Então, eu estou trabalhando com Moacir Saraiva e Araquém Vaz Galvão. E eu vou falar um pouquinho sobre esses autores, pensando nas possibilidades de leitura da obra deles. Eu vou começar primeiro falando um pouquinho sobre Araquém, depois eu sigo para Moacir, e depois eu tento fazer um diálogo entre os dois, né? Porque existem alguns pontos de contato entre as obras. Por exemplo, quando eu penso em literatura fantástica, eu penso no ponto de contato entre Araquém e Neto, Alfredo Neto. Então, eu penso nesse ponto de contato, então, dessa literatura fantástica, do realismo mágico, literatura fantástica, que Jussi já está trabalhando. E aí, ela já fez essa apresentação numa live anterior, e ela fez essa apresentação sobre a obra, sobre o escritor e sobre a obra. Então, nós temos aí esse conhecimento passado aí por Jussi na sua live. E eu vou trabalhar
Foi a live Oi? inaugural do Glicã. Agora nós teremos outra, provavelmente esse mês. Então, Jusce veio e apresentou a linha de pesquisa dela. Ela está trabalhando com a literatura fantástica e a minha vertente de análise na obra de Araquém é uma outra vertente. Então, eu gostaria de começar com uma citação do próprio Araquém no livro de ensaios, o livro Ensaios ou Quase, né, que eu analiso aqui 3 obras: Crônicas das Prisões e do Exílio, Ensaios e Crônicas de uma Família Sertaneja. Então, eu vou falar um pouquinho sobre essas 3 obras. E aí, em Ensaios, ele coloca uma citação muito forte, muito, muito bonita a citação. Ele diz assim: o que existe é o passado, sempre o implacável passado, cuja lembrança do que foi ou teria sido, dá a ilusão de permanecer em nós, talvez como o único objetivo de criar, gerar saudades e, consequentemente, sofrimentos. Então, quando tomo esses textos ficcionais, crônicas e autobiográficos, porque qual é a minha linha de estudo? Eu trabalho com autoficção. Então, eu trabalho com as escritas de si na obra de Araquém, pegando essas crônicas, que são esses relatos que ele faz, que ele retoma o passado, e ele se coloca no texto, ele se insere no texto, e a gente vai conhecendo o escritor, a obra, o seu tempo, a história do Brasil dentro dessas narrativas. Então, eu trabalho com essas escritas de si, que é essa autoficção, e aí eu eu vou um pouquinho nos estudos do Pacto Autobiográfico de Philippe Léger, e aí eu vou mais adiante, né? Esse pacto, Philippe Léger escreve o Pacto Autobiográfico em 1975, e aí ele diz assim, né, de uma forma bem simples, o que ele coloca no texto: a necessidade que não havia escrita onde o escritor estava lá dentro, onde ele se posicionava, onde não havia a fala do escritor, o nome do escritor, cujo personagem fosse o nome do escritor, que não havia uma literatura nessa categoria. E aí vem o Dubrovsky, e ele escreve um livro chamado Fils, que significa filho em francês, se não me engano, e aí ele escreve essa obra, e ele se coloca no texto, e aí ele... o personagem principal tem esse nome de Sérgio, todas as informações são informações sobre esse autor, então ele se coloca no texto. Então nós temos aí o início de uma autoficção. Por que autoficção e não autobiografia? Porque quando a gente fala em autobiografia, nós estamos em busca da verdade. É uma tentativa de dar conta de uma vida inteira. Então, essa aí é uma autobiografia. Geralmente, os famosos que escrevem autobiografia, e aí nós somos levados a acreditar naqueles relatos como relatos verdadeiros, porque há um compromisso com a verdade. Quando eu analiso as obras de Araquém, eu vou na linha da autoficção, porque pela autoficção, ele parte da autobiografia, parte de elementos da realidade, mas ele não tem compromisso com a verdade. Então, a verdade está ali embaralhada com elementos de ficção. Então, e também não dá conta de uma vida inteira, dá conta de recortes. Então, quando a gente pega, por exemplo, Crônicas das Prisões e do Exílio, então eu estou vendo ali relatos esparçados, e aí eu retorno à citação do passado, e o passado que Galvão coloca nessa obra é todo aquele sofrimento do tempo da ditadura. Então, está presente nessas crônicas. Em quase todas as crônicas, ele se posiciona. E aí, seguindo aqui, em relação à minha análise, para não me perder, eu fiz algumas anotações assim, com relação à obra dele. Primeira coisa, eu sou sertanejo. É a primeira coisa muito forte que a gente percebe na obra de Araquém. Um ser sertanejo. É tão presente que nós temos Crônicas de uma Família Sertaneja. E aí, ele vai, em vários textos, ele se coloca como esse sertanejo.
E é impossível a gente não lembrar de Euclides da Cunha e materializar naquela frase dele, que o sertanejo é, antes de tudo, um forte. E a gente percebe, Araquém, o quanto ele é forte, o quanto ele é múltiplo e ao mesmo tempo, com uma sensibilidade incrível. E essa fortaleza, esse ser sertanejo forte, a gente percebe em todos os textos, quando ele coloca os ideais da juventude, a busca por um país liberto da ditadura, o sofrimento nos porões da ditadura, as alegrias e o sofrimento do exílio, quase 20 anos em terras hispânicas, mas isso tudo faz com que a gente se encante com essa obra dele e que a gente aprenda, porque ler as obras de Araquém é você conhecer a história, você conhecer, é saber sobre literatura, é saber sobre cinema, é saber sobre história. Eu digo, em Crônicas, ele faz uma referência da obra, se eu não me engano, de Harold Bloom, falando de Harold Bloom, sobre uma obra que ele gostaria de ter escrito, lendo uma outra pessoa. Todas as vezes que eu leio ensaios ou quases, eu fico com muita inveja, porque é o livro que eu gostaria de ter escrito, porque é um livro completo. E a gente percebe a riqueza desse livro e a vontade que a gente tem de ler tudo aquilo que Araquém leu. E justo, acho que falou na live anterior. Eu estava lembrando, toda vez que eu converso com o seu Galvão, eu fico pensando assim, meu Deus, será que um dia eu vou ter conseguido ler 1/3 de tudo que ele já leu? Porque parar 5 minutos na frente dele já é aprendizado, né? E isso, um aprendizado muito grande, que ele foi formando, fazendo história, fazendo cinema, então ele está ali presente. Então, quando a gente pensa em ficção, e aí ficção, autoficção, geralmente, o escritor, e aí tem muitos textos autoficcionais, por exemplo, Chico Buarque de Holanda escreveu uma obra chamada Irmão a Irmão, e é uma autoficção, mas ele se coloca, ele coloca ele como o personagem. Nesses textos, nessas obras que eu estou analisando, Crônicas das Prisões e do Exílio, Ensaios ou Quase, e Crônicas de uma Família Sertaneja, o que está muito presente é a primeira pessoa. Então, nós temos aí a primeira pessoa do verbo eu. Ele se coloca nesses ensaios, ele se coloca nessas crônicas, e aí, à medida que nós vamos conhecendo a vida do autor, então, por exemplo, em Crônicas da Família Sertaneja, nós vamos conhecer a origem do nome dele. Araquém Passos Vaz Galvão Sampaio. Cada sobrenome, uma história. E o que ele faz com essa obra? Ele mistura, ele traz a literatura fantástica e joga, ele traz elementos da realidade, elementos da ficção. Então, isso aqui é uma obra complexa, porque traz elementos, faz com que a gente encontre Araquém dentro da obra. Ele está ali presente quando ele disse minha família, meu avô, e ele diz quem é o avô, meu tio-avô, meu pai, minha mãe. Sim. Ele nomeia pessoas, mas ao mesmo tempo ele traz uma história muito louca, muito fantástica, impossível de acontecer, e aí a gente sabe que aquilo ali já é marcas do realismo fantástico, que foi tudo aquilo que ele também aprendeu no exílio. Então, nos anos em que ele ficou no exílio, na literatura hispânica, e ele aproveitou toda essa riqueza dessa literatura hispânica e traz para a nossa literatura. Então, ele faz essa mistura e ele traz isso para a literatura, fazendo com que o texto dele fique extremamente rico, porque a gente vai percebendo elementos da história, da ficção, de memória. Então, isso tudo está muito presente. Então, deixa-me ver mais outra coisa que a gente pode observar aqui. E sim, quando ele fala também, ele localiza também, ele sai localizando no tempo e no espaço, e sai localizando também os personagens. Então, em Crônicas das Prisões e do Exílio, nós vamos observando
as personalidades, as pessoas que estiveram presentes nesse momento em que ele estava também lutando juntamente com os companheiros. Então, ele traz essas personalidades históricas, personagens e personalidades, porque ele vai trazendo também personagens que a gente não sabe se é ficção ou se realmente são pessoas que atuaram na época da ditadura. Então, ele traz esses elementos, é importante, que aí nós podemos fazer aí um trabalho belíssimo pensando a autoficção. Falei do uso da primeira pessoa, assim, e além desse uso dessa primeira pessoa, que é uma marca dele, todos os textos, ele se coloca, tem uma outra característica da obra de Araquém, que é o diálogo com o leitor. E aí, todas as vezes que eu leio a obra dele, que eu vejo esse diálogo, ele conversando com o leitor e às vezes brigando com o leitor, eu lembro de Machado de Assis. Talvez, leitor, você esteja cansado, e aí ele vai conversando. Então, Araquém, em diversos momentos, ele também dialoga com o leitor. É uma marca muito de Machado de Assis que eu observo. E o que é muito presente nessa obra é uma necessidade de apresentar os relatos do período em que ele esteve nos porões da ditadura. Então, assim, o exílio, a prisão e o exílio está muito presente em todos os textos. Então, eu tento compreender como é que esse autor ressignifica os momentos em que ele esteve na prisão, nos momentos, toda a experiência que ele esteve lá, no período que ele estava lá no exílio. Então, assim, ressignificar, trazer essas subjetividades. E eu li alguma coisa de uma literatura norte-americana sobre os soldados do pós-guerra, que quando voltavam, silenciados, que voltavam, o trauma pós-guerra e a necessidade de trabalhar com essas pessoas. E aí, dessa necessidade de tentar ajudar essas pessoas que voltaram mudas e caladas na guerra, porque ficaram mudas e ficaram caladas por conta dos horrores da guerra, houve a necessidade, alguns conseguiram passar toda essa experiência para textos ficcionais, de autoficção, de autobiográficos. Então, o que eu percebo na literatura de Araquém é a necessidade muito forte de apresentar, de trazer toda essa experiência como uma forma de explicar todo o sofrimento e como uma forma também de dizer, olha, isso aconteceu. Então, trazer uma experiência, trazer uma vivência. Gilson está falando aqui que é Benjamin, o narrador, né? E realmente, Benjamin, o narrador, ele fala justamente dessa experiência que passa, né? De pessoa para pessoa e tal. Aquele capítulo. Exatamente. Ou Beatriz Faro. Isso, é a narrativa, é a necessidade da narrativa para permanecer vivo. É como se necessitasse dessa narrativa para dizer nós sobrevivemos. Então, há essa necessidade e os textos são todos impregnados. Eu trabalho nessa vertente, nessas 3 obras. Tem outros textos muito interessantes. Jusce está analisando o elemento fantástico nos romances. Eu não peguei os romances para analisar. Eu estou trabalhando somente com as crônicas como registro de memória. Essa crônica aqui nesse sentido de registro de memórias. E aí eu estou analisando essas crônicas e analisando também os ensaios. Então, é mais ou menos isso que eu estou fazendo com os textos de Araquém. Então, é basicamente isso. E aí agora, por conta do tempo, eu vou passar para o outro escritor que tem uma relação muito próxima com Araquém, porque também faz parte da Vela e porque também dialogam muito e nos textos acabam também meio que dialogando, que é Moacir Saraiva, né? Então, Moacir Saraiva trabalha com crônicas, mas, assim, há uma diferença entre as crônicas de Moacir e as crônicas de Araquém. Araquém faz um recorte, faz um recorte memorial, traz as histórias
traz os acontecimentos do passado, transforma em texto, essas crônicas do passado, como registro histórico, como um registro da memória ele traz para suas crônicas. E o que é que Moacir faz? Moacir, ele vê o cotidiano, ele vive o cotidiano e transforma em textos. Então, é essa a ideia de crônicas que difere os dois. Ambos trabalham com crônicas, só que numa perspectiva diferente. Eu gosto muito de uma citação de Moacir que tem A Riqueza do Detalhe. Como é bom ouvir o tempo, como é belo olhar para o mundo e, sobretudo, observar detalhes fugidios aos olhos dos demais. E aí, são esses detalhes que eu observo nas crônicas de Moacir, porque ele tem esse olhar no cotidiano, das ruas por onde ele passa, das salas de aulas, do IFBA, da face factiva, e das salas de aulas onde ele faz as palestras e onde ele dá aulas, tal, idas e vindas de Salvador. Então, assim, o que ele faz? Esse caminhar dele nas ruas de Valença, e aí Valença está presente na maioria dos textos, então nós percebemos a cidade de Valença, e aí o que eu vou trabalhar? A cidade e os indivíduos. Eu vou trabalhar como Valença é ali materializada nos textos, como ela é representada nos textos, e como esses indivíduos dialogam com a cidade. Então, eu trabalho numa outra perspectiva. No entanto, tem alguns elementos que dialogam com o que eu trabalho com Araquém. E aí, mais adiante, a gente vai fazendo esse diálogo. Então, ele faz esse trabalho com as pessoas comuns, e aí ele traz essas pessoas comuns, e ele vai fazendo esse relato, e ele vai apresentando. Então, temos aqui os livros de... Oi. Isso. E o Onan está dizendo aqui que ele está fazendo crônicas da quarentena, né? Que as crônicas da quarentena... Peraí, deixa eu ver. Tem riquezas de detalhe desse nosso momento. Eu acho que a gente vai ter mais um livro dele. E tu falando, eu pensei numa coisa. Voltei a pensar em Benjamin, mas agora pensando no Flaner. Né? Tu falando de Moacir, essa relação dele com a cidade, com os ambientes em que ele anda, eu pensei um pouco naquela coisa do Flaner, né? Não sei se é viagem, sim, né? Que fica ali, exatamente. Eu acho que é esse mesmo aí que fica vivendo a cidade e observando as pessoas. Então, dos livros de crônicas que eu analisei, A Riqueza do Detalhe, que foi de 2009, Olhares, 2011, Mergulho em Valença, 2012 e Fios de Vida, 2013. Então, quais são as minhas percepções, né, em relação à obra de Moacir? Ele vai estar sempre no entre-lugar, né? Ele está em Valença, mas também ele está em Campo Maior, ele está lá em Piauí. Então, assim, ele traz a experiência, a vivência, a memória, e entra também essa questão da memória. Ele traz a memória para seus textos, e diversos textos ele volta no tempo, então ele volta lá para Campo Maior e ele fala um pouquinho do Piauí. Assim como Araquém, ele se diz, ele é o sertanejo, né? Ele também é sertanejo, ele é o nordestino forte. Ele é um nordestino forte também, e a gente percebe isso tanto nas palavras como nas ações. Qual a diferença em relação a Araquém? Ele utiliza geralmente a terceira pessoa. Poucas vezes Moacir entra com primeira pessoa. Eu acho que Não Será o Último Pau de Arara, que é uma crônica belíssima, e aí ele vai lembrar do tempo que ele era criança, que ele andava de pau de arara lá em Campo Maior, e acho que ele entra com a primeira pessoa, mas raras vezes ele utiliza a primeira pessoa, geralmente ele utiliza a terceira pessoa, mas ele também se coloca nos relatos, porque nós percebemos o escritor ali dentro das narrativas, o cronista dentro da narrativa, e uma essência da obra de Moacir é o humor. As crônicas, ele tenta temperar com humor, que é uma coisa muito forte, né? Tem também isso muito presente na obra de Araquém. Araquém, eu acho que ele tempera mais com vivências e nos presenteia com nomes, com referências, muitas referências. Com Araquém a gente sente vontade de, olha,
ele cita aquele livro que a gente leu, aquele filme que ele assistiu, e a gente vai para a crônica e sente vontade de anotar. Como assim a gente lê a crônica e aí tem vontade de participar junto com ele daquele momento, de estar na Praça da República, de estar no ferry-boat também, acompanhando, olhando aquele olhar atento, aquela visão que é somente dele, aquela percepção muito aguçada dele, de ver coisas grandes, de ver sentimentos grandes em coisas pequenas. Então, é isso que a gente percebe aí na obra de Moacir. E, como Moacir é um professor, o que está muito presente também na obra de Moacir é uma lição de vida. Ele tem sempre um ensinamento, em quase todos os textos, ele traz sempre uma lição de vida, um ensinamento. Eu acho que isso é essa essência de professor que ele carrega, que ele nunca vai conseguir. Inclusive, as pessoas o chamam por professor, então ele não é apenas Moacir, ele é professor Moacir, então ele vai trabalhando com isso. Assim como Araquém, Moacir também vai trabalhar com alguns temas, como solidão, né? Solidão, como a efemeridade da vida, as alegrias pequenas, a condição humana na sua idade. Ele fala muito disso. É muito recorrente a questão do idoso na obra de Moacir. Está muito presente. E ele vai fazendo aquela reflexão. O que é ser idoso nessa sociedade? As pessoas sabem o que é ser idoso, o que é o idoso, o que o idoso passa nessa sociedade, então isso ele está colocando. Ele fala muito de solidariedade e hipocrisia de vidas vazias. E fala muito sobre o amor, né? O amor que é a razão de todas as coisas. Isso está muito presente. E aí eu trabalho a obra de Moacir, utilizando os estudos de Renato Cordeiro Gomes, que Renato Cordeiro Gomes trabalha a cidade. Ele vai trabalhar a representação dessa cidade, e eu também trabalho com Bachelard, a poética do espaço, que é tentar compreender a consciência entre a geografia e literatura. Então, Bachelard tem um livro maravilhoso chamado A Poética do Espaço, e algumas crônicas. E aí eu percebo que nós podemos analisar tanto algumas crônicas de Araquém como de Moacir, e a gente pegar esse conceito do espaço, da poética do espaço, que é muito rico para a gente analisar. E aí, eu vou ler aqui, a cidade, isso aqui é uma citação de Gomes, né? A cidade é o receptáculo das experiências humanas, e a escrita tem papel fundamental na fixação da memória desse trabalho coletivo. O texto é o relato sensível das formas de ver a cidade, não enquanto mera descrição física, mas como cidade simbólica, que cruza lugar e metáfora, produzindo uma cartografia dinâmica, tensão entre racionalidade, geometria e emaranhado de existências humanas. Então, é nessa perspectiva. Porque em determinados momentos, a cidade de Valência se transforma em personagem. Ela é a personagem da crônica de Moacir, e essa personagem, ela está ali se apresentando. Então, muito esses elementos simbólicos a gente percebe no texto dele. E o que é mais interessante é que é uma leitura que é local e que também é global. Por exemplo, eu vou pegar uma citação de um texto dele, um texto de Moacir, que é a Alegria do Riacho, não, que é o Catador de Latas. Aqui, deixa eu localizar aqui o Catador de Latas. O Catador de Latas. Observe, esse texto, o Catador de Latas, vem contando a história dele quando ele estava lá no ferry-boat, lá no carro, e ele começou a observar um sujeito que catava latinhas e colocava no saco de lixo. Observe que ele diz assim: o ritual com que este moço pegava cada lata era de grande significado para ele, pois olhava para o interior do lixo, examinava, estendia o braço com cuidado para dentro do cesto. Não apanhava do lixo muitas latas de vez, e sim, uma a uma com calma. Olhava, esvaziava cada uma e colocava no saco. Observe que ele vai... Olha a riqueza do detalhe, a riqueza desse detalhe com que ele vai descrevendo. E aí,
Tem um texto, tem uma obra de Carlos Heitor Coni, que é Os Anos Mais Antigos do Passado, que são crônicas, e tem um texto que fala assim, a alma e seu preço. E conta a história de um sujeito lá nos Estados Unidos que ficou rico, milionário, pegando latinha, colhendo latinha e vendendo latinha. Observe, o que a gente pode fazer com um texto desse? A gente pode fazer literatura comparada. Eu posso trazer Carlos Heitor Coni para dialogar com esse texto. Eu posso trazer o poema O Bicho. Isso. Eu posso trazer O Bicho, de Manuel Bandeira, e fazer um diálogo com esse texto. E aí nós temos, então, uma literatura comparada rica, trazendo os elementos do local e elemento global. Então, não é apenas a gente analisar uma obra e localizá-la no espaço e fechar essa obra, mas abrir para outras possibilidades de leitura e trazer outros autores. Então, dá para a gente trabalhar isso aqui, entendeu? Bem, estou observando o tempo, Mauri, para conseguir dar conta. Com relação... Não, pessoal. Certo. Com relação à ficção e realidade, nós percebemos também escritas de si. E quando a gente começa a trabalhar com escritas de si, que aí eu aproveito para os dois, eu vou para Bachelard. E aí Bachelard vai trabalhar a ideia do espaço vivido, do espaço feliz. Ele vai dizer que são os espaços, esses espaços felizes, são os pequenos espaços da vida íntima. E que a memória é ativada pelo espaço. Então, observe, tem uma crônica de Moacir que diz assim, a alegria do riacho. Ele observando um sujeito que não estava, um sujeito que provavelmente não era um demente, não estava nas suas faculdades mentais, que a gente chama de normal, né? Não era um sujeito normal, mas quando a gente pensa em normal hoje, quem é normal talvez talvez nós também fizéssemos a mesma ação, apesar de que ele vai falar sobre esse sujeito que estava se banhando numa água e aí retomou o espaço da infância. Então, esses espaços da memória, ele utiliza esses espaços da memória e volta lá para a infância, e aí ele faz um diálogo do presente, olhando aquele rapaz naquela água suja, mas muito feliz, jogando água para cima, e aí ele volta, ele retoma o passado, e ele vai para Campo Maior, e ele vai lembrar da época que ele fazia a mesma coisa, que ele brincava no riacho, que ele bebia aquela água sem se preocupar se a água era limpa ou suja. Uma outra retomada, pensando a poética do espaço, porque aí Bachelard vai dizer que não são apenas espaços geográficos, mas espaços de subjetividades. E aí tem uma história que é Não Será o Último Pau de Arara, e aí ele observando esse sujeito, essas pessoas num pau de arara lá em Valença, numa praça de Valença, ele olha para o carro, ele olha para o pau de arara e ele pensa, em pleno século XXI, tem coisas do século XX. E aí ele retoma pelo passado, quando ele também fazia isso, e era a coisa mais maravilhosa do mundo, era um momento de felicidade. Então, aquilo ali que traz alegria para ele. Então, ele olha para aquelas pessoas e aí ele volta para o passado, e então ele retoma essa ideia de memória do passado. Então, além disso, vamos ver então aqui falando de ficção e realidade, tem uma outra questão que está muito presente nas crônicas de Moacir, que eu também analiso no meu texto, é a introdução. Geralmente ele faz uma introdução e depois que ele faz uma introdução, ele apresenta o texto. Então, tem um texto que é muito interessante, que é O Café que o Diabo Coou, e aí ele vai falando sobre isso, ele pega a expressão, ele faz uma introdução sobre a linguagem e as expressões que surgem no decorrer do tempo, depois ele apresenta a história e geralmente tenta levar pelo viés do humor. E finaliza sempre tentando deixar sempre tentando deixar uma lição de vida. Então, isso está muito presente na obra de Moacir, e essa lição de vida e essa necessidade de abordar
temas do cotidiano, de valorizar o cotidiano. Então, eu diria que ele é o poeta do cotidiano, que nós temos aí, o cronista do cotidiano. Bem, para finalizar, eu separo... Rapidinho aqui, Josi fez um comentário aqui dizendo que os alunos de você se aventuraram nas crônicas de Moacir, né? E que o resultado foi muito legal. Ah, sim, eu ia falar e acabei esquecendo. Veja só, o que acontece quando a gente em trazer a obra de um autor local para a sala de aula. Então, a primeira experiência que nós fizemos foi na pós-1, na pós-LET 1. Nessa pós, alguns alunos levaram os textos de Moacir, levaram os textos de Celeste Martinez, levaram um texto de Araquém. Então, eles pegaram os textos e levaram para a sala de aula e aplicaram em sequências didáticas em sala de aula. Foi um trabalho riquíssimo. Então, e esses textos nós vamos tentar publicar. Tem uma aluna, Wilma, da pós-LET 1, que foi minha orientanda, e ela levou as crônicas de Moacir para o Morro de São Paulo e trabalhou numa escola do Simbo. Atualmente, nós estamos com alguns projetos de pesquisa voltados também para escritores do Baixo Sul. Então, nós temos alunos que estão escrevendo sobre Araquém, que é Luciano Oliveira está escrevendo sobre Araquém. Aí nós temos, tem Gilma, que acho que vai entrar também, Gilma, tem Cídia também vai trabalhar com Moacir, e tem a Antônia Pedra, que também vai trabalhar com os textos de Moacir. Então, observe que muito mais que escrevendo, fazendo crítica literária, publicando, nós estamos publicando. Então, muito mais que publicar, nós estamos também levando esses autores para a sala de aula. E nós estamos dialogando com esses autores com outros autores. E isso é muito circular, rico, né? porque mostra... Fazendo a recepção acontecer, né? A gente vai pensar nas questões de estética da recepção, a gente está fazendo com que vocês estão fazendo com que essa recepção aconteça, né? Exatamente. Isso. Então é isso. As possibilidades de leitura, sabe, Maureen? É você poder mostrar as possibilidades de leitura. Então, observe, eu mostrei rapidamente que a gente pode trabalhar com autoficção, que a gente pode trabalhar com literatura fantástica, isso aí somente pegando um viés teórico, pegando uma teoria para basilar um estudo de uma obra. Sim. Mas, assim, nós podemos também pegar esses textos, levar para a sala de aula e trabalhar esses textos. Então, trabalhar os textos, conhecer o escritor, conhecer a obra. E esses textos também acabam te fazendo... O que tu está fazendo aí, eu acho que é muito a partir dos textos, né? Os textos que permitem relacionar com as teorias, e não é o contrário, né? É a partir do contato com o texto que tu vai ver. Aqui eu tenho uma poética do espaço que a gente acaba sendo meio maluco, né? A gente que é de letras é assim, pega um livro, aí às vezes quando eu vou para a praia de férias, eu não estou a fim de ler nada, eu estou a fim de ler, eu não li. A minha mãe fica, mas tu não tá lendo. Eu falei, mas é o seu trabalho. A gente relaciona o tempo todo. Aqui tem a poética, aqui tem Benjamin, aqui também, né? Exatamente. Olha, nós não estamos no nível de Araquém, infelizmente, né, minha amiga? Nós não estamos no nível de Araquém, que Araquém, em um único ensaio, consegue relacionar 15 obras. E aí eu fico pensando, sim, como é que eu continuo conseguir relacionar tantas obras? Mas isso aí é fonte de leitura. Então, se meus alunos da pós têm aí, um abraço para os meus orientandos e meus alunos da pós que estão aí na luta para pesquisar, esse conhecimento ele é adquirido na leitura, nos estudos. Então, pegar esse material para ler, a leitura é muito importante, porque à medida que nós vamos lendo, nós vamos estabelecendo as conexões. Então, quando foi que eu estabeleci Carlos Heitor Coni e Moacir? Eu li o texto de Moacir e um dia estava lendo Carlos Heitor Coni, uma crônica dele, e disse, nossa, parece uma crônica de Moacir. Então, assim, é isso que a gente...
Os alunos, às vezes, eles podem pensar assim, nossa, a Pró sabe falar tanto, ela fala em obra, em período, em data, né? Como é que ela tem essa cabeça? É a leitura, são os anos que a gente está aí, são 15, 20 anos de pesquisa, né? Desde que entrou na faculdade e tal, lendo, escrevendo, lendo mais. Eu acho que é isso que vai te dar, né? O Ricardo está dizendo aqui que conhecer a literatura local deveria ser o primeiro passo para o ensino de literatura. Quanto mais perto é o autor e o texto, mais o leitor encanta. Exatamente. Então, assim, nós temos uma riqueza muito grande que são esses autores. Vamos dialogar esses autores, vamos trazer esses autores para o cenário, para a nossa sala de aula. Então, eu trabalho muito nessa perspectiva. Leva o autor para a sala de aula, o autor do Baixo Sul, leva o autor do Baixo Sul para a sala de aula, dialoga. Então, observe na fala de Yonan, como ela conseguiu dialogar o poeta com os escritores, com Álvares de Azevedo, da literatura romântica. Você está dando aula de literatura romântica? Traz esses autores também, mostra o romantismo, como esse romantismo pode estar atrás das marcas desse romantismo na obra. Desculpa. Yonan está até dizendo aqui que os intelectuais e eu é um exemplo dessa intertextualidade de Araquém. Exatamente. Olha, isso que é muito forte. Você pode trabalhar a obra de Araquém a partir da intertextualidade que está muito presente. Então, ele é muito intertextual. Isso é muito recorrente na obra dele. Então, o que eu penso se esse é o momento de fazer os currículos das escolas do Baixo Sul, que a gente traga os autores do Baixo Sul para mostrar a riqueza. Vamos valorizar a nossa riqueza local, vamos valorizar nossos autores, os nossos escritores, poetas. Então, vamos valorizar esses autores dialogando com o cânone, né? Esse cânone que muitas vezes o aluno pensa, olha, existe um cânone que você precisa aprender. Sim, então só por ser cânone o aluno não consegue nem mesmo entrar na obra, porque já entende que é difícil, que não consegue ler, que não consegue compreender. Mas quando eu trago um autor local e puxo uma temática do autor e levo para uma obra de Machado de Assis. Então, observe, eu falei aqui que Araquém, ele dialoga dialoga com o leitor da mesma forma que Machado de Assis dialogava. Pega lá Memórias Póstumas de Brás Cubas, e aí vê lá o tanto que ele conversa com o leitor, o tanto que ele diz, o que ele briga também com o leitor, que ele se posiciona lá com o leitor. Você pode começar a fazer com que esse estudante perceba a importância das literaturas, de você conhecer a literatura e compreender mesmo, e tentar ler o texto e não fazer historiografia, fulano de tal que nasceu tal, que morreu não sei o quê, e aí as obras. Então, não é fazer historiografia da literatura, é estudar o texto, é trazer esses elementos do texto e estudar o texto. E aí você muito bem com os autores de Valença, porque os autores do Baixo Sul, e essa obra riquíssima que nós temos no Baixo Sul. É isso que eu tenho a dizer, porque eu acho, e eu vou lutar sempre por isso, valorizar o que é nosso, porque o que é nosso é muito rico. A Yonan com esse belíssimo trabalho, trazendo a poética, trazendo todo o ensinamento. Então, trazer isso para... Imagina isso na sala de aula, pense aí na sala de aula. Então, pense aí trazer Mustafa Rosenberg, porque a poética de Mustafa Rosenberg, toda vez que eu leio um poema dele, eu me lembro de Castro Alves. Aquela fase dele, lírica, amorosa, de Castro Alves. Então, vou dar aula de Castro Alves, traz Mustafa, ou então do Parnasianismo, simbolismo, traz esses autores, e você dialoga, e você faz com que ele entenda. A literatura também. A literatura tem um momento, e essa literatura, ela traz também uma história daquele momento, um ensinamento, porque tem também toda a experiência do autor, toda a experiência ali no texto. Então, toda a experiência de Araquém, 20 anos morando em cidades da América Hispânica. Então, todos esses anos morando nessas cidades. Olha a experiência, a vivência, e ele coloca isso nas suas obras. Isso
importante a gente entender e compreender, porque é isso que a gente observa. Traz um ensinamento muito grande, porque a gente vai conhecendo o autor ao mesmo tempo que a gente conhece também a história do Brasil. Isso é um fato que a gente percebe na obra de Araquém. Então, isso é de extrema importância. Então, pense aí dessa obra no cenário literário valenciano, do Baixo Sul, do Brasil. É muito importante nós fazermos esse trabalho para que a gente possa dar visibilidade, dizer, olha, nós estamos fazendo esse trabalho e fazendo com que Sim. essa obra seja reconhecida nacionalmente, internacionalmente que seja. Então, nós precisamos fazer isso. Maureen, eu vou fechar aqui minha fala com dois pensamentos. Um pensamento de Moacir e outro pensamento de Araquém. Moacir diz assim: vive melhor quem com os olhos afiados sai cortando o horizonte e descortina horizontes bem distantes, escondidos e inatingíveis para outros olhos. E é preciso ter sensibilidade para olhar, para enxergar, para ver. Então, é preciso ter essa sensibilidade para observar a riqueza dos detalhes na vida cotidiana, na cidade, nas relações, nas pessoas. Então, essa sensibilidade. É preciso ter essa sensibilidade. E colocar isso no papel como ele coloca. E aí eu fecho a minha fala com esse pensamento de Araquém, que para mim é muito forte mesmo. Tudo que Araquém está deixando, Araquém está deixando um legado. Ele tem um legado. Ele tem um legado muito grande. E esse legado vai ser um legado assim, de grande importância, mas eu acho que entra aí a função do Glican, né? A nossa importância da visibilidade. Então, ele sempre fala assim, não, porque já estou velho, tal. Ele colocou isso no Ensaios ou Quatro, né? Ele diz assim: partindo, não partirei por completo. Permanecerei presente em tudo que escrevi. Olha que coisa. Com certeza. Fantástica. Se fizer aqui, se ele estiver ainda presente, essa frase, ótima, a gente vai deixar isso para o futuro, porque nós ainda precisamos muito de sua escrita, nós precisamos muito de seus textos, Araquém. Então, assim, você ainda tem uma responsabilidade muito grande. Então, pode nos deixar. Não temos. Está proibido. Você já está em nós. Então, assim, você já está em todos nós, na sua presença. Tem muito que contribuir. Você tem muito que contribuir aparecendo nas lives para falar de toda a sua vivência, de toda a sua experiência. Você tem muito que contribuir ainda, escrevendo ensaios. Eu amo as crônicas de Araquém, mas os ensaios são maravilhosos. Eu acho que nada se compara aos ensaios de Araquém. Eu vou me colocar aqui por inteiro aqui, e falar desse meu amor que eu tenho por essa obra, porque para mim, dos ensaios que eu tenho lido, nada se compara a essa obra. Ela é perfeita, ela é muito rica, ela é muito linda, maravilhosa. Então, Araquém, se você estiver ainda aí, por favor, realmente você tem ainda um legado muito grande para deixar aí pra gente. Então tem essas coisas aí que você precisa fazer, que é aparecer pra gente, aparecer em live e conversar conosco, e para dizer que esse verbo no futuro não existe, não. Você já está presente em tudo que nós fazemos, em tudo que você escreve, você já está presente em nós, viu? Agradecemos aí imensamente pela sua vida, pela sua existência, pela sua experiência, e por você ter conseguido colocar tudo isso no papel e ter transbordado aí tantos sentimentos, tantas vivências, e é por isso que nós estamos hoje falando de ti, né? Então, nós só estamos falando de vocês, escritores, porque vocês existem, porque vocês escrevem. Então, por favor, continue. Tá bom? Muito obrigada. Olha, eu tenho que agradecer a Ionan, a ti, né,
Dizer que, assim, ó, das últimas lives que eu tenho feito, porque agora a live também virou uma coisa que tem tantas e as pessoas estão um pouco cansadas por conta de todo, né? De toda essa conjuntura que não é fácil. Então, assim, hoje eu tive um público recorde de 24 a 26 pessoas, assim, acompanhando, e isso depois, quando salvar, deve estar umas 50, 60, 70. É muito bom ter tanta gente, assim, aqui, ouvindo vocês, aprendendo com vocês, né, assim como eu, e também eu acho que aí já se cumpre o papel, que é de divulgar essa literatura de Valença, do Baixo Sul, né. Eu só tenho a agradecer pela parceria. Jussi está dizendo que ele está muito emocionado. A gente também. Que ele está presente, está muito emocionado, tá? Então, assim, muito, muito obrigada, tia Ionã. Foi uma tarde linda, tá? Eu não poderia esperar nada menos. Obrigada pela parceria de sempre, né? Pelas coisas que ainda estão por vir por aí. Estamos juntas, né? nessa luta pela literatura, que é o que tem nos salvado, né? A cultura, a literatura, é o que tem nos salvado em tempos de pandemia. Ele disse que não agradece porque ele está muito emocionado. Araquém, a gente também. Eu acho que ganhamos a nossa tarde com essa presença. Com a de todos, mas em especial com a de Araquém. Muito obrigada, viu, Diz? Essa live vai ficar gravada e depois eu vou botar também no YouTube do Glican. Então sigam lá, né, a página do Glican, @GlicanIfbaiano no Instagram, e também procurem no YouTube o canal do Glican Ifbaiano. Obrigada. Obrigada, gente. Muito obrigada por essa tarde tão maravilhosa. A todos. Saúde para todos nós. Abraço, beijos. Tchau, tchau. Muito obrigada. Tchau.